E o homem chegou. É, rapaz, Dorival Júnior é técnico da seleção brasileira com novos sonhos para sonhar. Esse foi o tema da coletiva, da apresentação do novo treinador da seleção brasileira. Nesse vídeo aqui, eu vou separar uma resposta da coletiva dele, uma que para mim é a mais importante porque fala do campo, da bola, e a gente vai conversar um pouquinho sobre que proposta é essa que ele vai trazer para a seleção brasileira, tá bom? Vamos nessa? Antes de mais nada, dedo no like, curta o nosso vídeo, se você realmente curtir a publicação, evidentemente, o conteúdo aqui. Comente, quero saber o que você achou de Dorival, se você acha uma boa, se você não acha, se você preferia um técnico estrangeiro ou um técnico brasileiro. Enfim, aproveita também para se inscrever no canal, tá bom? Coletiva foi hoje à tarde, eu estava trabalhando, não vi a coletiva na hora, né? Por isso estou gravando esse vídeo só agora nessa noite de quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Mas algumas coisas ficaram muito claras na forma com que a CBF comunicou a chegada do Dorival e principalmente na forma em que ele se dirigiu à imprensa. Primeira coisa que para mim é importante. Dentro dos técnicos que são brasileiros e que atuam no futebol brasileiro, para mim, Dorival Júnior é o melhor disparado. Estou falando entre os brasileiros. Tá? O Abel Ferreira é uma outra categoria. Estou falando entre os brasileiros. Dorival Júnior hoje tem experiência, maturidade, flexibilidade, e é sobre isso que a gente vai mostrar a resposta dele aqui na coletiva daqui a pouquinho. Conhecimento do mercado brasileiro, do torcedor brasileiro. E é uma escolha, junto com a forma, o mote, né, o direcionamento da comunicação da chegada dele, que talvez possa ser um ponto de partida para construir aquilo que, pelo menos nas palavras do próprio Dorival, é o seu grande objetivo, além de, claro, ganhar as competições, Copa do Mundo, Copa América, tudo mais, que é reaproximar a seleção brasileira do torcedor brasileiro. Isso já ficou claro de cara, quando ele, na entrevista, diz que a primeira convocação dele é para o torcedor, né, que ele gostaria de ver os torcedores acompanhando, vivendo mais de perto a seleção brasileira, que ele gostaria que nós, jornalistas, criadores de conteúdo, aqueles que vivem cobrindo o futebol, se aproximassem um pouco mais da seleção brasileira, e que ele vai dar mais espaço para jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, que eu sinceramente não sei se é uma boa ideia, mas nós vamos chegar nessa discussão daqui a pouquinho. Então, essas três frases dele, né? Essas três respostas dele, o anúncio com novos sonhos para sonhar, e uma frase que me chamou a atenção na primeira pergunta sobre postura. Ele espera que os jogadores tenham uma postura diferente na seleção brasileira, que entendam o tamanho da camisa verde e amarela e que eles, enfim, mostrem muita gana, muita vontade de jogar na seleção brasileira. Ele fez um discurso para você, torcedor. Ele está fazendo um discurso que basicamente é tudo aquilo que você sempre disse sobre seleção brasileira, né? Todo mundo espera isso da seleção. Os jogadores tenham garra e tudo mais. Mas a gente sabe que isso só se traduz em vitórias num primeiro momento. Dorival precisa ganhar os jogos. E ele tem duas paradas muito difíceis pela frente, Espanha e Inglaterra, que embora sejam dois amistosos, mas são dois amistosos raríssimos contra as seleções de primeiro nível do futebol mundial, num time que foi absolutamente desconstruído, né? Passamos de um trabalho de 8 anos para uma sequência de treinadores que não deram certo, e dois interinos, né? Como a própria CBF se refere, a Ramon Menezes e a Fernando Diniz, dois interinos, e um não conseguiu fazer rigorosamente nada, nem destruiu, nem construiu, e o outro tentou dar uma cara dele, que é totalmente diferente de tudo que a seleção brasileira já fez em campo, e não funcionou, e teve o trabalho interrompido, então a gente nunca vai saber o que seria a seleção brasileira jogando o dinismo, né, como as pessoas costumam fazer. Então, posto isso, o Dorival chega num cenário de terra arrasada, em campo e fora de campo. Chamou a atenção o fato de Edinaldo não ter ficado na mesa na coletiva. Ele apenas mostrou o contrato, assinou e saiu. Ficaram lá as comissões técnicas do feminino e
do masculino da seleção brasileira, com todos, com exceção acho que do Lasmar, que não conseguiu participar, mas todo mundo ali que faz parte do trabalho, vai fazer parte do trabalho de Dorival Júnior na seleção brasileira. Então eu já adiantei para você aqui 3 coisas importantes. A seleção quer fazer as pazes com você. Essa é a verdade. Só que não depende apenas do Dorival. Porque, primeiro, a relação do torcedor no mundo com as seleções, ela mudou. Primeira coisa. A minha geração, eu vou fazer 45 anos esse ano, é uma geração que viveu seleção brasileira. Talvez no mesmo nível do clube. Né? O clube é uma paixão diária ali e a seleção brasileira como aquele brilho diferente, a representação de um país. Representação essa que já não cola mais no mundo, em que os países já têm fronteiras muito mais, digamos, fracas. Né? A gente já não é tão cidadão brasileiro quanto já foi. A gente é cidadão do mundo hoje em dia. A gente se conecta com qualquer lugar do mundo. A gente não tem mais essa ligação umbilical com o nosso país. Até porque quando a gente vê país, vê Estado, e o grande inimigo do brasileiro hoje é o Estado brasileiro. Então, não existe para muita gente essa ligação do amor patriota. Para muita gente. Para outros tem de uma maneira bem distorcida, a verdade é essa. Mas não é a paixão da seleção, é o futebol brasileiro, aquele encantamento que vem de 70 até talvez ali 94, da busca da seleção perfeita, do futebol maravilhoso, do encantamento de 70, do encantamento de 82, dos craques de 86, e ali em 90 aquilo foi quebrado, em 94 a gente foi campeão com um time de futebol europeu e 2 craques, em 98 um time muito forte, mas não foi campeão, e aí 2002 um futebol um pouco diferente do nosso, mas com craques, e um time sólido campeão, e depois veio o nada. Então aquilo que era a ideia de futebol brasileiro representado na seleção brasileira, acabou. E dificilmente isso vai ser repetido, né? Porque até os anos 90 o forte do nosso futebol estava aqui, não está mais, por N razões. Então, jogar o futebol brasileiro vai depender de uma série de coisas. Porque nós não sabemos qual é o futebol brasileiro mais. O futebol mudou e nós não mudamos junto. Segundo, depende de uma série de ações da CBF, que não necessariamente é escalar jogadores brasileiros que jogam aqui para a seleção. Até porque, se o seu time estiver decidindo algo importante na Libertadores, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Brasileirão, no Campeonato Estadual, e você perder jogadores para a seleção brasileira, você não vai achar legal. Você vai xingar o Dorival. Você vai detestar a seleção brasileira um pouco mais. Porque ela atrapalhou o seu time e hoje o seu time é muito mais importante que a seleção brasileira. Esse é mais um ponto. Outro ponto. Depende da CBF trazer a seleção para jogar no Brasil. Mais vezes contra bons adversários. Eu não estou falando de eliminatórias, evidentemente, mas de amistosos. Faz parte também da seleção brasileira convencer os seus grandes jogadores que eles têm que estar mais próximos da população brasileira quando eles aqui estiverem. A gente não vê ações da CBF ativando as marcas Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, Lucas Paquetá, que eu acho que vai voltar para a seleção brasileira agora, Rafinha, Marquinhos, Thiago Silva, Alisson. Você não vê a CBF criando ações para trazer o torcedor para ter contato com esses caras. Esses caras não falam com a gente mais, com o jornalista, com a imprensa brasileira no dia a dia, e só quando está na seleção brasileira, mas de uma maneira muito fria. Então, são coisas que não estão exatamente no poder de Dorival Júnior. O que está no poder de Dorival Júnior é o campo e a bola. E sobre campo e bola, eu separei uma resposta que ele deu na coletiva que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. O seu estilo nesses 2 amistosos que serão muito úteis e difíceis no mês de março? Obrigado, Cícero. Eu acho que em todas as equipes que eu cheguei, eu me adaptei à equipe.
Eu nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Nunca faço isso. Eu procuro identificar aquilo que eu tenho nas mãos o mais rápido possível e, a partir daí, poder definir, com as características de cada jogador, o sistema que eu devo empregar. Números, para mim, são muito relativos. Eu não me apego muito a números, um 3-5-2, 4-3-3. Para mim, isso daí é balela. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacarmos também da mesma forma. O equilíbrio, para mim, é fundamental e o principal. Se vamos encontrar rapidamente, é muito difícil de falar. Agora, vamos tentar, dentro daquilo que imagine, as melhores convocações possíveis, desde que estejam em totais condições e prevalecendo nos seus clubes para que tenham merecimentos para estarem aqui dentro. É isso que nós vamos buscar. Muito difícil falar entre o sistema que o Fernando use e o sistema que o Ancelotti, de repente, use. Até porque eles desenvolvem em clubes, como nós. E dentro de uma seleção, naturalmente, é um pouquinho diferente. Por isso que essa aceleração ela é fundamental. E é o que nós vamos buscar a partir de agora. Encaixando nomes para que, na prática, as coisas rapidamente deem encaixe. Muito bem. Então, volto aqui para mim. Para mim, essa é a resposta que eu queria ouvir do Dorival. Essa é a grande virtude, para mim, de Dorival Júnior. Dorival Júnior não tem um sistema na cabeça. Ele olha o que ele tem e ele monta a partir disso. Isso para a seleção é fundamental, porque a seleção não tem tempo. Você treina 2, 3 sessões para um jogo. E isso, poxa vida, para uma seleção que precisa ser construída, um cara como ele é necessário. Então, para mim, a melhor virtude, a que mais faz com que ele se encaixe com a seleção brasileira é isso aí. É essa aí. O que eu imagino? A gente vai falar disso num outro vídeo dentro do canal em breve. Mas o que eu imagino? Eu imagino Thiago Silva voltando, porque não tem nada a ver a idade, ele falou sobre isso na entrevista. Acho que ele vai aproveitar, depende muito do que o Endrick vai... O Endrick vai entrar num novo momento quando ele for para a Espanha, mas o primeiro semestre ele está aqui jogando Paulistão com o Palmeiras. Acho que ele vai ser utilizado. Acho que Lucas Paquetá volta para a seleção brasileira. E aí ele vai ter desafios, né? Como vai voltar o Neymar, quando ele voltar, em que condições, que laterais a gente vai ter, porque a gente lá fora não temos grandes laterais. Se o Casemiro vai perder lugar no time ou não, são questões que a gente vai ver na prática. Mas, pelo momento, eu sinto uma vontade da CBF, ou pelo menos do que está nela nesse instante, de recuperar uma certa imagem da seleção brasileira, para torná-la de novo uma imagem positiva, até para patrocinadores e tudo mais, e para o público brasileiro, e vai caber ao Dorival fazer aquilo que vai aproximar o torcedor do time, ganhar jogo. Basicamente é isso que ele vai precisar fazer. Tem uma Copa América pela frente, com tempo de trabalho, ele vai poder reunir esses caras e jogar, treinar. Talvez ele faça uma Copa América legal nos Estados Unidos. Estou torcendo muito para a seleção, porque é o time que representa o nosso país. Eu sou desse tempo, e então eu torço demais pela seleção brasileira mesmo. E por ele, Dorival, que é um cara que merece muito pelo que ele faz dentro e fora de campo. Quero saber de você, comenta aí. Você gostou, não gostou? Dorival Júnior vai dar certo, não vai? Quero ler o seu comentário e eu respondo tudo aqui na caixinha. Fica tranquilo, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Semana que vem tem mais um vídeo. Obrigado.